Amado Jesus, bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença. Senhor do céu e da terra, te pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os que estão conosco. Guarda, Senhor, a Tua igreja, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. Nós oramos, Pai, pelos que estão sempre conosco, nossos ajudadores, intercessores, Pai, os teus servos na cidade, os teus servos no sítio, guarda os nossos irmãos, abençoa, Pai, os nossos seguidores, guarda os nossos irmãos, manifesta o teu poder, operando em cada coração, na congregação, Senhor. Ó Deus, opera na vida dos meus irmãos, guarda os nossos auxiliares, nossos ajudadores, as senhoras, os senhores, Pai, as crianças, a juventude, guarda os meus irmãos, socorre, meus senhores, os que estão aflitos, os que estão enfermos, dá graça a cada um, Pai, nos instrui pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição que vai tratar da ressurreição de Lázaro. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, cheio de graça, cheio de poder, foi instruído a voltar a Betânia, visitar Betânia, socorrer uma família ferida quando a morte se aproxima, quando a doença chega. Então, é o nosso texto, João capítulo 11, versículos de 1 a 15. Programa Voz da Igreja, edição 1166, ano 17. O poder sobre a morte. Só Deus tem poder sobre a morte. Só Deus tem. E a morte é um elemento estranho, às vezes é um elemento surpresa. Mas entrou no mundo por causa do pecado. Então vamos ler a palavra e vamos aprender juntos. João 11, de 1 a 15. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Disse-lhe Jesus:
Isto Jesus disse de sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então, disse-lhes Jesus claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Vamos, pois, ter com ele. Louvado seja o bendito nome do nosso Deus. Amado Jesus, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos, Pai, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos ouvintes, pelos nossos ajudadores. Querido Pai, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa os nossos inscritos no YouTube, abençoa, meu Senhor, os nossos seguidores, guarda, meu Senhor, os nossos amigos no Face, opera, Senhor, poderosamente na vida da igreja. Guarda, Senhor, os teus servos que estão sempre conosco. Nos dá, meu Senhor, a graça para te louvar, bendizer o teu nome, Senhor, e enaltecer e engrandecer pela tua bondade. Deus fiel e maravilhoso, Senhor da glória, ajuda-nos, nos dá graça. Fala com os meus irmãos através desta palavra e na exposição da mesma. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, eu fico muito triste com notícias de morte. Eu fico triste. Eu nunca fui um bom perdedor. Talvez pelo fato de ter perdido tanto, ainda no meu período indefeso, no meu período de não, ainda de não ter compreensão das coisas. Eu perdi muito. Eu perdi meu pai na infância, perdi meu pai com 6 anos. A minha mãe já não tinha mãe. Eu não conhecia a minha avó materna. Eu não conheci o meu avô paterno. Só conheci a mãe de meu pai e o pai da minha mãe. E queria muito bem os dois. Me identificava muito com o meu avô, Pedro Francisco de Brito, e me identificava muito com a minha avó paterna, a Josefa Ana de Jesus. Me identifiquei muito com eles, mas os perdi cedo. Eu perdi o meu avô materno quando estava com 12 anos e perdi a minha avó quando estava com 19. Ou seja, eu perdi quase tudo que ia perder. Só demorou um pouquinho mais a minha mãe, que eu perdi aos 23 anos. Portanto, eu perdi tanto que eu fiquei machucado, fiquei macerado, eu fiquei muito aflito e perdi, assim, o jeito com notícias de morte, com o abalo da morte. A morte faz um estrago gigantesco, a morte chega, vira tudo pelo avesso, faz um estrago gigantesco. Sendo de uma vez, então, aquela morte surpresa, é terrível, é pior ainda. Eu sei que é ruim receber notícias de morte, pois Jesus, como homem, também não gostava. Jesus, como identificado conosco através da encarnação. Falei encarnação, encarnação do Verbo. Nunca confunda com reencarnação, que é a doutrina satânica. Agora, Jesus, no seu estado humano, na sua condição humana, identificado conosco no nosso sofrer, Jesus também não gostava. Jesus sofria quando recebia notícias assim. Ele se comovia de íntima compaixão, se abalava. E aconteceu
que o Lázaro, um amigo de Jesus, que tinha duas irmãs que recebiam muito bem o Senhor Jesus em sua casa, esses três irmãos parecem já não ter mais pai e mãe, não se tratava de pessoas novinhas, eram pessoas certamente mais idosas do que Jesus. Jesus tinha 30 e poucos anos, eles deveriam ter mais. Bom, a verdade é que estas pessoas amavam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus amava essas pessoas. E essas pessoas recepcionavam o Senhor Jesus de uma forma muito carinhosa, muito especial. Aconteceu que o Lázaro adoeceu, a doença se agravou e as irmãs mandaram recado, mandaram mensageiro a Jesus. Maria era aquela que havia ungido o Senhor com unguento. A Marta não tinha até então aparecido na história de Jesus. E elas mandaram dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eis que aquele que tu amas está enfermo. Ele está enfermo. Era algo preocupante. Era algo grave, era preocupante. Aquele que tu amas está enfermo. E Jesus ouviu isto e expressou para os seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Era um motivo para ser revelada a divindade de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus. O versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, a Maria e o Lázaro. Jesus era bem recebido nesta família. Jesus foi realmente uma bênção na vida desta família, humanamente falando. Jesus como um judeu, um bom judeu, identificado com as pessoas. O versículo 6 diz que, ouvindo que ele estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Onde seria? Seria na região de Decápolis? Seria realmente lá em Cafarnaum, onde Jesus estava? De qualquer lugar que Jesus estivesse, era um esforço grande para chegar a Betânia, como ele chegou depois de tudo. E ele ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, ele disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Aí houve oposição dos seus discípulos. Mas, Senhor, a gente chegou de lá há pouco tempo e o Senhor teve problemas à vontade lá. Quiseram até te apedrejar. Procuraram te apedrejar. E tornas para lá. Jesus usou de uma experiência, uma coisa extraordinária. E ajuda a gente a compreender o sistema judaico. Os judeus consideravam a parte do dia, a parte clara do dia, realmente às 12 horas. E era como se houvesse um dia claro e um dia escuro. O resultado é que os discípulos não entenderam e disseram: Rabi, há pouco tempo, ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te e tu voltas para lá. Aí Jesus diz: não há 12 horas no dia? Essa é a parte clara do dia. Para o judeu, era a parte que contava, porque era a parte produtiva.
era a parte que eles podiam, sim, usufruir do tempo para produzir, para trabalhar. Então, era esta forma do judeu ver o tempo. Não são 12 horas no dia. Não há 12 horas no dia. E se alguém andar de dia, não tropeça. Não tropeça, porque vê aí a claridade, a luz deste mundo. Sempre, sempre com o motivo de falar algo para ficar no coração. Mas, se andar de noite, o versículo 10, Jesus ensinando para ele, mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz, não tem luz. Pois é, a noite não era contada nesta forma do judaísmo. O dia tinha 12 horas, só contava a parte produtiva do dia. Pois não. Aqui no versículo 11, Jesus disse, assim, aliás, o texto diz, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme. Aí foi um alívio para os outros. Se ele dorme, não precisa a gente se preocupar. Ele disse, Lázaro, nosso amigo. Jesus não disse meu amigo. Lázaro, nosso amigo, porque aquela família recepcionava o Senhor Jesus e os seus discípulos. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Numa linguagem excelente, absolutamente tranquilizadora. Os discípulos, ouvindo isto, disseram, então está ótimo, então está muito bom. Se ele está dormindo, então está salvo. Se dorme, está salvo, estará salvo. Se ele, então já passou o problema. Já passou. Mas Jesus, o versículo 13, mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus disse, Lázaro está morto. Versículo 14, é claro. Então Jesus lhes diz claramente, o Lázaro de fato está morto. O Lázaro morreu, o Lázaro está morto. Eu me alegro, eu folgo, eu me alegro por amor de vós, de que eu não estivesse lá na hora, porque poderia realmente não acontecer a morte, e vocês não teriam mais um grande milagre para confirmar a vossa chamada, a vossa participação no Novo Testamento. Meus amados irmãos, é algo grandioso. O versículo 15 aqui diz, folgo por amor de vós. Folgo é me alegro. Folgo por amor de vós de que lá não estivesse. Olha, foi muito bom eu não estar lá, para que vocês acreditem no que vai acontecer. Vai acontecer. Vamos lá, vamos falar com ele. Vamos ter com ele. O homem estava morto, mas Jesus fala e trata como se estivesse vivo. Vamos lá, vamos ter com ele, vamos falar com ele, vamos lá, vamos ter com ele. Isto era realmente a maneira de Jesus se identificar com o ser humano. Sentia a sua tristeza e proporcionar alegria. Ele ficou triste
É tanto que quando ele chega, a continuação, ele chega, é recebido no lar daquelas duas irmãs extremamente tristes. Muitos judeus que iam lá para consolar, os judeus tinham este lado amável, afetivo, e tinha muitas pessoas que, quem sabe, nunca tinham visto Jesus. Jesus nunca tinha contemplado aquelas pessoas. E estas pessoas foram para consolar as irmãs pela morte do Lázaro. Essas pessoas tiveram um maravilhoso encontro com Jesus. Agora, meus amados irmãos, o Senhor Jesus pergunta onde está, vê onde estava a sepultura, e Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus amava. Jesus ama, Jesus amava humanamente falando, e Jesus ama divinamente falando. O Senhor Jesus operou o grande milagre da ressurreição do Lázaro. E isto foi extremamente importante na vida dos discípulos, na vida da igreja, na história posterior, ao ponto de estarmos aqui falando deste fundamento glorioso da nossa fé. O poder de Jesus sobre a morte. O poder de Jesus para trazer de entre os mortos os vivos, aqueles que morreram na graça. Isto aconteceu com o Lázaro através de uma ressurreição física passageira. Acontecerá com a igreja através de uma ressurreição física permanente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus encha você de graça, de gozo, Deus faça resplandecer sobre você a glória do seu nome, sua majestade e seu poder. Meus queridos irmãos, é uma bênção suplicar pelos outros. Hoje nós vamos orar por uma família especial, muito especial para mim. Incompleta porque o meu amado irmão foi para a glória, foi para casa. A irmã Eliude fez um grande trabalho na vida de uma irmã que era nosso amor, a irmã Dilma Pontes. E ela tinha filhos e filhas, mas quem esteve com ela durante muito tempo, fazendo tudo por ela, era o nosso amado irmão Eliude. E hoje queremos saudar a irmã Graça, toda a família, e orar por eles. Eliude está salvo em casa. Nós estamos lutando na vida terrena. Amado Senhor, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Eu quero, Senhor, te agradecer pela Tua bondade, a Tua graça, o Teu poder, te agradecer pela oportunidade, meu Senhor, de proclamar o Teu nome, te agradecer pela Tua igreja na cidade e no campo. Oh, Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela manifestação da Tua graça em nossos corações. Obrigado pelo ministério, obrigado pela pregação da Tua palavra, pela instrução, pelo ensinamento, Senhor. Obrigado pelos nossos queridos irmãos. Nos dá graça, ó Deus, para viver, nos dá graça, ó Deus, para fazer a Tua obra maravilhosa. Amado Pai, estenda as Tuas mãos sobre os nossos amados irmãos. Este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos cada vida, homens e mulheres, jovens e adultos, na cidade, no sítio. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas. E agora te apresentamos, meu Senhor, especialmente a irmã Graça, a sua família. Ó Deus misericordioso e bondoso,
Meu Senhor, tu, ó Deus, que abençoou aquelas vidas, abençoa a tua serva, juntamente com seu esposo por tantas décadas. Ó Senhor, e tu recolhendo teu servo, Pai, agora estenda as mãos sobre a viúva, sobre os filhos. Dá graça, Senhor, à tua filha, aos teus servos, à sua família, os seus familiares. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.